Rádio 9 de Julho passa a apresentar o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Apresentação Ivanildo de Andrade. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Boa noite, ouvintes da Rádio 9 de Julho e querida ouvinte do programa Tocando em Frente, 7 horas e 5 minutos, trânsito maluco em São Paulo hoje, chuva torrencial em algumas áreas, né, aqui, em alguns pontos de São Paulo. Acabei me atrasando um pouquinho, mas estamos aqui para mais uma vez apresentar o programa Tocando em Frente. Este programa aborda o tema da dependência química. E todo sábado aqui, a partir das 7 horas da noite, pela Rádio 9 de Julho AM 1600, tentamos levar informação para que a sociedade seja um pouco mais, conheça um pouco mais sobre este problema, tá certo? Pessoal, vocês podem também interagir conosco pelo Facebook, facebook.com/tocando em frente, facebook.com/tocando em frente. Interaja lá conosco e mandando sugestões, curtindo a nossa página, as nossas publicações. E aqui ao vivo a gente vai conversando, retornando, até mesmo falando aqui ao vivo aquilo que você encaminha para nós. Hoje nós temos aqui a presença muito especial da doutora Valéria Rocha Brasil, do Instituto Rocha Brasil. Boa noite, doutora Valéria. Boa noite, Ivanildo. Boa noite a todos os ouvintes. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, trocando sobre um assunto tão complexo que é a dependência química. Doutora Valéria, nós vamos falar sobre o que hoje aqui no programa? Hoje nós vamos falar sobre a questão do tratamento. Muitas famílias, quando chegam até o Instituto Rocha Brasil, já passaram por inúmeras formas de recuperação e sempre se frustrando e muito perdidas, não sabendo por onde ir. Então eu acho que um programa importante é um programa que esclarece um pouco quais são as linhas de tratamento, o que uma mãe, um pai que está desesperado pode procurar, quais são os critérios para eu avaliar se o tratamento é bom, se não é bom, enfim. São muitas dúvidas que eu sempre recebo no meu cotidiano, que eu acho que vale a pena aqui esclarecermos um pouco. Muito bacana, querido ouvinte, né? Querida ouvinte que está agora sintonizando conosco, doutora Valéria Rocha Brasil, ela é diretora clínica do Instituto Rocha Brasil e tem uma prática clínica muito interessante, né? Uma experiência no atendimento de famílias, né? Porque ainda hoje tem essa ideia equivocada, às vezes o familiar tem uma crença errada de que é só o dependente que precisa de tratamento. Não é isso, né, doutora? Sem dúvida que não. Hoje a ciência pós-moderna, que é uma ciência que procura enxergar o mundo sob o ponto de vista biopsicossocial e espiritual, no que se refere às crenças e valores do contexto no qual está sendo tratado. Hoje essa ciência procura enxergar que a questão da dependência química tem a complexidade não apenas do indivíduo em relação à droga, mas de todo o sistema que está envolvido com isso. Isso envolve a família, envolve a comunidade, envolve as escolas, as empresas. Então hoje nós que somos profissionais não podemos mais só tratar do indivíduo. Temos que tratar do indivíduo inserido num contexto. Portanto, é fundamental, quando se pensa em tratamento, envolver todos os sistemas envolvidos no problema. É isso aí.
fazemos parte de um contexto maior. Também teremos hoje a presença por telefone, a participação por telefone do Irã Ravache, que vai falar também conosco aqui junto com a doutora Valéria Rocha Brasil sobre essa questão, né? A questão da dependência química, da orientação à família, das formas de tratamento, enfim. Você pode também escutar o programa pelos sites, né? bastidoresdoradio.com, radiosittvs.com e pelo WhatsApp 98371 9681, repetindo, 98371 9681, DDD 11, São Paulo. Isso, encaminhe para nós mensagens aqui pelo WhatsApp e a gente vai também interagindo ao vivo com vocês. Vamos para o nosso primeiro intervalinho, é rapidinho, é só pra gente ouvir essa música Dentro de um Abraço com J Quest e já retornando. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. O pensamento de hoje. Melhor do que todos os presentes embaixo da árvore de Natal é a presença de uma família feliz. Essa frase é de um autor desconhecido, né? Então, nessa época de Natal, a importância de valorizarmos a nossa família. E hoje o tema é justamente esse, né? Quais seriam as formas de tratamento para o familiar, para esta família que hoje tem um problema do dependente químico. Então, que neste momento do ano, né, que normalmente as esperanças, né, e esse espírito de Natal precisa ser renovado em nós, acreditando que é possível buscar a felicidade. Melhor do que todos os presentes embaixo da árvore de Natal é a presença de uma família feliz. Bom, gente, hoje nós vamos conversar com a doutora Valéria Rocha Brasil, do Instituto Rocha Brasil, e também com o Irã Ravache, que já está no telefone conosco. Boa noite, Irã. Boa noite a todos, é um prazer estar participando com vocês desse programa e desse tema tão importante. O Irã Ravache, que é psicólogo e também tem uma instituição para tratamento de dependentes químicos, é isso? Isso, eu sou um psicólogo e em formação, estou no último ano, mas trabalho já há alguns anos como terapeuta na área de dependência química. Eu faço parte de uma equipe da Clínica Vale Verde, em Atibaia, São Paulo, especialista no tratamento de mulheres. Bacana. Irã, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco, né? Agradecendo também a doutora Valéria que conseguiu este contato também. E é isso, né? Vamos começar então esse bate-papo, né? A doutora Valéria está aqui no estúdio ao vivo, tá, Irã? Você está conectado conosco aí por telefone e vocês dois podem interagir à vontade aqui. A doutora Valéria quer dar uma boa noite pro Irã. Boa noite, Irã. É um prazer estar com você nesse tema tão importante. Boa noite, Valéria. Para mim é uma honra estar sempre dividindo, sempre que eu posso, ter oportunidade, o espaço para estar discutindo. Para mim é uma honra estar do seu lado. Tá, legal isso aí. Doutora Valéria, o que a gente pode dizer, e o Irã também lá atuando com o dependente, principalmente na questão feminina, o que a família apresenta como o maior problema, a maior dificuldade no início deste processo de tratamento do dependente químico e como é que a família se coloca num primeiro momento em relação a isso? Bom, pela nossa experiência, o primeiro momento é um dos momentos mais difíceis, porque é quando a família entra em contato com uma realidade muito dura, em que na maioria dos casos tem um tempo até se conscientizar do que está acontecendo realmente com o filho, ou com a filha, ou com o marido, ou com a esposa. Existe um processo de negação que a gente observa nas famílias de dependentes químicos, em que eles ficam durante um bom tempo sem perceber que a pessoa em questão está envolvida com drogas. E quando a realidade bate na porta deles, é sempre um impacto muito grande. É como se eles passassem do 8 para o 80, quer dizer, eles não soubessem de nada antes e de repente é como se caísse na cabeça deles uma realidade muito dura na qual eles não sabem lidar.
Então, o primeiro momento é a dor da realidade, e junto com essa dor vem muita culpa e um sentimento de não saber o que fazer, de se sentir perdido. E aí é que entra os profissionais para orientá-los no sentido de vamos com calma, passo a passo, vamos entender o que está acontecendo, para daí depois traçarmos uma estratégia de trabalho que envolva todos os sistemas, como eu falei, a família, o próprio dependente, etc. Mas o primeiro momento é um momento muito impactante, em que a família sofre muito com essa dor da realidade misturado com culpa. Aí a culpa vira uma batata quente que um começa a jogar para o outro, um acusa o outro, enfim, e cabe a nós profissionais acolher essa dor num primeiro momento e ao mesmo tempo trazer algumas orientações efetivas para que ele se sinta mais respaldado e menos perdido, desde que o que fazer qual é o próximo passo, né? Eu sempre falo, vamos momento a momento. Então, o que fazer no primeiro momento, vamos entender se é um caso de internação, se não é, se for de internação, como a gente vai trabalhar essa internação. Aí a gente vai orientando essas famílias, acolhendo a sua dor, mas ao mesmo tempo orientando, para que eles não se sintam perdidos e sozinhos. E o Irã, né? O Irã lá trabalhando na ponta com a internação, né? Com o tratamento pela internação. A doutora Valéria falou aqui, recebe essa família, compreende um pouco melhor o caso e se for um caso de internação é uma indicação. E pro Irã, como é que você percebe isso? A família que chega inicialmente procurando essa internação, como é que ela chega para você? Muitas vezes vem dessa forma, né, com essa culpa perdida, sem orientação. Como é que você percebe essa família quando ela chega, Irã? Na verdade é muito delicado, porque qual família está preparada para isso? Então eu vou casar com você, nós vamos constituir uma família, nosso filho vai crescer e quando ele tiver 10 anos a gente vai fazer um curso de aprendizado que se ele se envolver em drogas, um curso de aprendizado instantâneo quando ele destruir a saúde dele, quando ele chegar bêbado em casa, quando ele chegar e não chegar em casa, e inúmeros exemplos que a gente tem da conduta de um usuário. Qual família que está preparada? Ninguém está preparado. Não só para dependência química, como outras patologias e outras doenças. Está preparado para uma série de coisas. Está preparado para um dia que você vai ter um filho e vai ficar bem. Mas para o uso abusivo, a ponto de internar alguém, a ponto de você ter que pegar na mão do teu filho. E muitas vezes não é um filho de 17 anos, a gente está falando de filho, filha, qualquer familiar, a gente está falando do indivíduo que constitui, é membro da família, que às vezes está com a idade avançada. Com alcoolismo é bem característico, né? Todos vêm para busca de tratamento em ambulatório, instituições, com mais de 40 anos. Então é muito delicado. Então a família chega, trabalha com internação, nós temos lá uma população de 25 mulheres e são 25 famílias desgastadas, desestruturadas, com sistemas valorativos em frangalhos, reféns muitas vezes. Às vezes eu estou falando de famílias que têm um perfil da primeira internação, do primeiro episódio de internação, e muito mais delicado e talvez mais traumático, cansativo, destruidor para as famílias que têm já múltiplos episódios de internação, de várias tentativas, que muitas vezes você faz um tratamento, não deu certo, você inicia outro, ou você não fez tratamento, você apenas desintoxicou com a esperança que a pessoa volte à luz do discernimento. Mas a gente está falando de uma doença que, como diagnóstico, ela começa a acontecer aí dos anos 50 para cá, bem parcamente, e de diagnóstico mais profundo agora nesse século XXI. Entendi, doutora Valéria. Ainda é vista como uma doença sem vergonha. Sem vergonha. A visão... Há uma questão, às vezes, a mãe lê, só para concluir, a mãe lê, se aprofunda em estudos, eu estou falando a mãe, pode ser o pai também, um membro da família, e o outro fala, não, é um sem vergonha. A visão moralista ainda impera em alguns casos. Nossa, demais. Né? E aí vem o que a doutora Valéria falou, né, a respeito da negação, mas o principal que eu vejo de estrutura nessas famílias é assim, como eu não percebi isso? Onde eu estava, que meu filho ou meu parente estava morrendo e não percebi. Essa dor é muito grande.
Legal, doutora Valéria. Eu gostaria de agregar ao que o Irã falou, tanto quanto o desenvolvimento da dependência química é um processo que não acontece da noite para o dia, a recuperação também é um processo. Portanto, nós não podemos entender que se acontecer alguma recaída, significa que o tratamento não deu certo. O tratamento, na verdade, é um processo. Às vezes, uma internação que é feita muito boa, com muita qualidade, e depois da internação, o fato do indivíduo não foi suficiente, né, Valéria? Exatamente. O fato do indivíduo ter recaído não significa que a internação não deu certo, significa que ele está em processo de recuperação e que vamos entender o que aconteceu que o fez recair. Então, a recaída precisa ser vista como parte do processo. Ele não volta a estacar zero. Não volta a estacar zero. De jeito nenhum. Então, isso é muito importante. Eu falo para as famílias, outra coisa importante que eu falo pro grupo que eu recebo é, olha, vocês quando aprenderam a andar, para vocês saírem andando, vocês caíram muitas vezes. Portanto, vamos entender que a mudança que vai acontecer daqui para frente, que não será apenas do indivíduo, mas será do sistema familiar como um todo, também será um processo em que hoje é o dependente químico que cai, amanhã é a mãe que vai cair, porque daqui a pouco quando ela vai ver, ela vai estar controlando a vida dele de novo, sem querer, e na verdade a orientação era para que não controlasse mais. Enfim, é um processo de crescimento em que faz parte as quedas do crescimento de qualquer ser humano. Faz parte do todo, Valéria. E, assim, e tem uma coisa que uma mãe um dia falou para mim, eu perguntei para ela, se você pudesse voltar no tempo, com várias conversas, né? Mas aí, não sei aonde foi a conversa, o que você faria lá atrás? Ela virou e falou assim, eu não ia mudar nada, eu ia querer só mais informação. Porque é claro que você tem um câncer na família e o familiar vai lá, estuda, busca informação, né? A pessoa tem um acidente de carro, você muda a casa, faz rampa, vamos cuidar e tal. Com a dependência química, parece que tem esse estigma, né? O problema é dele e tal. E muitas famílias não buscam informação. Se eu pudesse voltar lá atrás, a mãe falou, eu ia buscar informação, porque era a melhor coisa. Antes eu só sabia muito pouco a respeito de uso. E a informação falta. Se eu pudesse orientar os familiares entre tudo que a Valéria falou, que está sendo conversado, busque informação, mas informação concreta, boa, científica, terapêutica, não informação de revista. Busque informação. E existem hoje, né, muitos canais profissionais, existem hoje instituições que conseguem, né, dar esse respaldo, os próprios grupos de mútua ajuda. Falando em grupo de mútua ajuda, nós temos aqui também conosco, participando aqui do programa, o senhor Miguel Tortorelli. O senhor Miguel Tortorelli é primeiro vice-presidente do AE, do Amor Exigente. Ele está perguntando para você, Kira, qual a diferença no tratamento feminino e masculino? Olha, a diferença básica, vocês podem rir, mas assim, as mulheres são muito mais exigentes. Exigentes? São. O universo da mulher, isso eu não estou falando, não estou fazendo alguma colocação de masculino, feminino, de gênero, não. Dentro de um CT, de um centro de tratamento masculino, as exigências para se ficar dentro do CT são umas. No feminino são outras, números maiores, em quantidades maiores. Precisa se criar então um tratamento com um perfil voltado, mais específico. Claro, né? eu tenho assim, a preocupação da mãe é infinitamente maior do que o pai em relação aos filhos que ficaram lá fora. A mulher tem questões hormonais, questões de qualidade de vida infinitamente maiores. Inclusive, essas coisas da mulher, que a sociedade, o consumismo traz muitas vezes, afastam em bastante o discernimento e o motivo principal da qual elas foram lá, que foi o uso abusivo de qualquer substância, o descontrole da vida, né? Então, são caracterizações extremamente mais emotivas e carentes. Entendemos. E com isso você precisa tomar muito cuidado. Para poder trabalhar sem prejudicar esse processo. Uma outra pergunta aqui. Eu sugeriria para quem fosse montar agora um CT feminino, doutor, que fizesse como tem em narcóticos, tem um Naratim, né? Tivesse um espaço só para crianças,
tivesse um espaço para mulheres casadas. A gente tem, às vezes agora assim, em 2015, a gente lidou com 2 grávidas. A gente fez o tratamento e o pré-natal. São outras exigências, né? Imagina você lidar com os conteúdos todos que estão bagunçados com uma mulher, toda a questão que ela está descobrindo a respeito dela, ainda ela com outro ser dentro dela. Tendo que cumprir um outro papel que é de cuidadora, né? De uma noite para o dia, a enfermeira que tinha uma visão, um approach diferenciado em relação à dependência química, ela passa a ser uma cuidadora pré-natal também. O terapeuta, todo mundo. Inclusive as companheiras que são internadas. É por isso que a dificuldade, né, doutora Valéria, às vezes de ter espaços mais adequados para tratamento feminino. É isso? Sem dúvida. Existe Bom, a dependência química, como eu falei, é uma síndrome biopsicossocial e espiritual. Então, no que se refere à mulher, vão existir, como o Irã falou, questões orgânicas diferentes, que é o bio, a parte biológica, que envolve desde a gravidez, como ele trouxe o exemplo da paciente dele internada. A estima, né, doutora? A estima também da mulher, né? Até todas as questões hormonais, todo aspecto físico feminino é diferente do masculino. Então, por exemplo, a diferença já começa pelo médico da instituição. O médico da instituição, ele já tem que ter noção do metabolismo feminino ser diferente do masculino, inclusive o impacto da droga na mulher é muito mais intenso e mais rápido do que costuma ser, do que o impacto no organismo masculino. Então, o próprio, não sei, né, Ira, eu confio muito na sua clínica e até tenho pessoas internadas lá, os próprios profissionais, o médico que vai tratar da mulher, ele já tem que ter uma noção especial do organismo feminino ser diferente. E, portanto... Para você ter uma ideia, doutora, o ginecologista é um parceiro profissional da medicina que tem livre acesso lá dentro da clínica, que não acontece. Então, tem desde as questões hormonais, de idade que está passando, e questões ligadas à estima da mulher. Exatamente. Que é muito delicado, então, afeta muito, doutor. Complementando a resposta do Miguel, uma pessoa maravilhosa que eu conheci há pouco tempo, que eu já conhecia de nome, mas pessoalmente... Então, começa, Miguel, da equipe, né? Sobre o ponto de vista biológico, a diferença já está na equipe. Como o Irã acabou de falar, numa equipe de uma clínica masculina, não tem ginecologista, nem urologista, né? Tem um psiquiatra e olha lá, na clínica feminina tem que ter o psiquiatra, tem que ter o ginecologista, como o Irã trouxe, e a equipe já começa a ser diferente. Então, sobre o ponto de vista biológico, já tem todas essas diferenças. Sobre o ponto de vista psicológico, nós temos também diferenças da psique masculina e feminina. É isso que vai contra aquela época em que rasgaram os sutiãs e quiseram dizer que as mulheres eram iguais aos homens. Os direitos certamente devem ser, porém a mente masculina é diferente da mente feminina. Então, os próprios profissionais da equipe de psicologia também devem ser especialistas em mulher. A parte social, as pesquisas mostram, e a própria minha experiência também mostra, não sei se a tua também, Ira, mas os homens dependentes de drogas, eles costumam ser mais cuidados pelas suas esposas, e essas esposas acabam sendo até agredidas por esses homens dependentes químicos. As mulheres dependentes químicos, ao contrário, elas são agredidas pelos seus maridos. Então, própria conjugalidade também já é diferente. A questão cultural, né, que acaba também sendo mais um fator de estigma. Já é um estigma, já é estereotipado o dependente químico. Uma mulher, então, ainda mais. A dependente químico feminina costuma, principalmente de uma idade, meia idade para cima, ela costuma desenvolver a dependência química dela mais isolada dentro de casa. E é mais escondido. Então, a busca do tratamento fica mais difícil, demorada. Bom, nós vamos para um... Irã, você tá de volta aí, caiu ali. Opa, estamos aí. Aguenta firme aí, rapaz. Bom, o Miguel aqui também está provocando, perguntando sobre qual o índice de recuperação na questão feminina, mas nós vamos para um pequeno intervalo agora, e também já agradecendo aqui a participação da Eliane do Gábata, né? Dizendo aqui que é muito bom ouvir a doutora Valéria, sempre muito clara e ética, mandando aqui um abraço pro Irã. Tem uma perguntinha: a família pode prejudicar o tratamento do adicto? Sim.
quando não adere ao programa de recuperação familiar? Vamos deixar essa perguntinha no ar para o Irã, para a doutora Valéria, na volta responderem. Obrigado, Eliane Curcio, sempre presente conosco, e também nosso querido Amauri, que sempre também está conectado pelo WhatsApp. Ele também está perguntando qual a maior dificuldade do tratamento homem e mulher. Acho que o Irã acabou respondendo já essa pergunta para ele, e dizendo também que precisam de mais clínicas, né, para tratamento feminino, porque ainda é muito difícil. Então é isso, gente. Fiquem ligados conosco, mandem suas mensagens pelo WhatsApp 11 983719681, ou até mesmo pelo Facebook, facebook.com/Tocando em Frente. Vamos agora para um pequeno intervalo com a música Em Família, com o Padre Zezinho. Eu canto pra família que deu certo. Eu canto em homenagem ao casal que conseguiu erguer a casa dos seus sonhos, que conseguiu pôr um sorriso em cada filho que gerou. É tão bonito, é tão bonito, é tão bonito de se ver. Em tarde ensolarada de um domingo, mês qualquer, famílias aprendendo a ser famílias outra vez. É tão bonito, é tão bonito, é tão bonito de se crer que os jovens erguerão famílias fortes outra vez. Eu canto pro casal que não deu certo. Eu canto e peço luzes para quem não conseguiu erguer a casa dos seus sonhos, não conseguiu pôr um sorriso em cada filho que gerou. É tão doído, é tão doído, é tão doído de se ver. Em toda e qualquer hora, qualquer dia, mês qualquer, casais que não se entendem, não conseguem nem se olhar. É tão doído, é tão doído, é tão doído de se ver. Um sonho que acabou e não tem chance de voltar. Você está ouvindo na Rádio 9 de Julho, Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente, agradecendo aqui a participação de todos que estão aqui curtindo a nossa página no Facebook, a Regina Tortorelli, o Mauri Figueiredo, Josué dos Santos Coelho, Edmundo Fontenia, Marta Maria da Silva, ONG Salve a Si, uma galera bacana aqui participando conosco pelo Facebook. Gente, é o seguinte, a Eliane Curcio do Gabata mandou a seguinte pergunta: a família pode prejudicar o tratamento do adicto quando não adere ao programa de recuperação familiar? A doutora Valéria e o Irã vão aqui dar uma explanada sobre isso. Eliane, obrigada pela pergunta. Vocês do Gabata São Roque são pessoas referências na área de comunidade terapêutica. Eu tive a honra de passar 10 anos dando supervisão e junto aí com vocês, pensando nos casos. Obrigada pela pergunta. Bom, é uma pergunta bem relevante porque
na minha tese de doutorado, eu entrevistei algumas famílias e a minha pergunta era: o que a família colabora na construção da dependência química e na desconstrução da dependência química? E ficou muito claro o quanto a família, quando adere ao tratamento, ela colabora muito para a recuperação. Porém, se não adere, não colabora. Por quê? Porque enquanto a família não se conscientiza que ela faz parte do processo, tanto de construção quanto de desconstrução, ou seja, o problema não está na droga, o problema não está no indivíduo, o problema está no sistema familiar, como nós falamos aqui. Então, na hora que eu assumo a corresponsabilidade da questão, então eu passo a ser membro de transformação. E quando você percebe que um grupo está se transformando junto, a força da transformação é muito maior e muito mais rápida. É mais eficaz. É muito mais eficaz. Isso é qualquer ser humano. O que eu brinco é que com as pessoas, eu digo o seguinte: a dependência química não é uma célula à parte da humanidade. A dependência química funciona conforme a humanidade funciona. Se nós estamos em grupo, esse grupo, desde que seja direcionado para a construção, vai ter muito mais força do que o indivíduo construindo sozinho. Exato. Então, a dependência química é assim. A recuperação da dependência química, quando todo grupo familiar adere a um tratamento, tendo a corresponsabilidade da mudança, isso acontece de uma maneira muito mais rápida e eficaz. Irã, o que você acha? Alô? Irã? E acho que o Irã caiu de novo. É importante, né, doutora Valéria, porque até tem aqui o Alex Braga participando aqui conosco, dizendo o seguinte, deixa eu pegar aqui a resposta, a pergunta dele. Muito importante como a recaída do familiar, como a família do familiar não atrapalhar o processo de recuperação do adicto. Doutora Valéria, assim, o Alex pergunta: como que o adicto faz para que essa recaída, esse problema da família não interfira, não atrapalhe tanto o processo de recuperação do dependente? Então, aí ele precisa ter uma capacidade de resiliência muito grande quando a família, porque a família é o contexto no qual ele está inserido, certo? Sim. E faz parte integrante, como eu falei, tanto da construção quanto da desconstrução. Portanto, se a família não faz parte do processo de recuperação, ele tem que ter uma capacidade de resiliência para transformar sozinho muito maior do que se a família estivesse fazendo parte de tudo isso. Além disso, ele tem que ter uma rede de apoio muito mais forte para que ele consiga não ser dragado pelo sistema de funcionamento anterior, doentio, que fazia parte de toda a família. É importante isso, né? A família, nesse processo, se ela não adere, se ela não se corresponsabiliza, né, doutora Valéria? Exato. Ela acaba sendo um fator de risco. E corresponsabilidade não é culpa, gente. É apenas responsabilidade. Eu sou responsável pela identidade da minha família. Não sou só eu, indivíduo, mas sim todos nós somos corresponsáveis pela forma com que a nossa família funciona. Por exemplo, se nós somos aqui marido e mulher e você começa a brigar comigo, e aí eu vou morder suas iscas, e aí eu vou brigar mais ainda, aí você vai morder a minha isca, você vai brigar mais e mais e mais. Alguém tem que parar esse sistema destrutivo. Sistema destrutivo. Não que as brigas conjugais sejam necessariamente destrutivas. Acho que só faz parte da conjugalidade. Mas existem brigas que não são produtivas. Não são. Essas que não são produtivas, ou seja, que levam o casal a um crescimento e a um repensar o seu funcionamento para melhorar, essas não são destrutivas. Então, essas a responsável por isso são ambos. Então, na dependência química é a mesma coisa. Na prática, para eu estar dentro de uma recuperação de dependência química, a primeira coisa que o familiar tem que fazer, tanto quanto o dependente químico, é se conscientizar que todos nós precisamos de ajuda. Então, a doença, entre aspas, né, a síndrome não está só num, está em mim também. E quando a mãe não aceita? Mesmo anos e anos depois, e tá claro, tá ali presente, e ainda assim tem uma dificuldade de aceitar.
Aceitar que ela precisa mudar? Aceitar que aconteceu na casa dela o problema com o filho. Pois é, para que aconteça uma mudança, alguém tem que pedir ajuda no sistema familiar. Se a mãe não aceita e nega, algum outro membro da família tem que aceitar e tem que pedir ajuda. Uma família não muda magicamente. Um problema numa família, no indivíduo, não muda magicamente. Há que se ter um movimento de alguém. Alguém tem que abrir a porta para que algum profissional possa colaborar com essa família. Senão, se a negação cristalizar todo o sistema familiar e ninguém pedir ajuda, esta família vai se destruir a tal ponto que pode acontecer uma consequência até de morte nessa família. Mágica não existe, né? Tem que ter trabalho e orientação. Falando em orientação, até um pouco do que o Irã diz, que a família precisa buscar realmente uma orientação adequada. Doutora Valéria, quais seriam os critérios que uma família deve ter, né, na busca de um tratamento? E esse tratamento para o familiar, né, no caso. Tratamento para o familiar ou até mesmo para o dependente, enfim, englobando as duas coisas. Essa pergunta é muito boa, porque as famílias, como eu falei no início, se sentem muito perdidas e não sabem nem a quem recorrer no primeiro momento. Então, considerando que a dependência química é uma síndrome biopsicossocial e espiritual, um primeiro critério de tratamento, vocês precisam buscar um tratamento que contemple aspectos físicos do dependente químico. Ou seja, não dá para ter uma equipe de uma pessoa só, porque daí não dá para ser uma equipe, né? Comigo mesmo, não é uma equipe, né? É uma eu-equipe. Então, primeiro ponto de busca de um tratamento, há que se ter uma equipe. Que tipo de equipe? Equipe interdisciplinar. Como interdisciplinar? Precisam ter pessoas que cuidam do bio, já que a síndrome é bio, ou seja, orgânica. Então tem que ter médico. Pode ter médico psiquiatra, médico clínico, como o Irã mesmo colocou, até ginecologista, né? Mas tem que ter os profissionais que vão cuidar do corpo. Tem que ter os profissionais que vão cuidar do emocional, porque é biopsico, então a parte da psique deve ser cuidada também. Então devem ter profissionais de psicologia que cuidem da psique do dependente químico e familiar. E há que se ter também os profissionais que olham para a parte social, ou seja, o contexto no qual ele está inserido. Vou dar um exemplo. Se o dependente químico quebrou todas as relações sociais que ele estabelecia na vida dele, uma das partes que nós precisamos trabalhar no tratamento é construir uma rede de apoio social. Social, né? Porque às vezes as pessoas não entendem que a socialização também é uma forma de você manter a sua saúde. Sem dúvida. E não é só socialização, é na hora de ajudar mesmo, é desde falar a linguagem de tratamento, que os grupos de ajuda mútua fazem muito isso. Grupo de ajuda mútua. Grupo de ajuda mútua são exemplos de rede social de apoio que ajudam no processo de recuperação. Portanto, se você está procurando de novo, quais são os critérios para você buscar um bom tratamento? Primeiro, você tem que entender se o profissional que está te atendendo é um profissional que tem essa visão ampla de equipe. Segundo, se esse profissional considera que o teu filho ou filha precisa de uma rede de apoio. Se ele trabalha com grupos de ajuda mútua, se ele trabalha com outros grupos, enfim, que ele contemple a rede de apoio, que ele não se resuma apenas no próprio consultório. Não só no consultório, mas também buscar outras formas, né, doutora? Outras formas, indicar, inclusive, Sim. indicar locais. Quer dizer, nós psicólogos temos que sair das nossas cadeiras de zona de conforto da nossa clínica e temos que ir atrás dos recursos da comunidade, para quando recebermos o nosso cliente, nós sabemos o que indicar para ele. Eu digo assim, esse cliente tem a cara de um determinado grupo, do Amor Exigente, de tal local, ou do Alanon, ou do NA, do Naranon, tantos recursos que nós temos da comunidade. Então, outro critério é isso, ver se esse profissional contempla a questão do social. Se o seu filho, marido, esposa, estiver inserido num contexto de empresa, por exemplo, né? Que tipo de empresa ele está inserido, se essa empresa tem programa de prevenção ou não, se tiver, há que se conversar com a empresa, se autorizado, claro, obviamente, se não for prejudicar
o dependente químico, enfim, voltando. Então, a dependência química é bio, então tem que ter equipe médica, psico, tem que ter equipe psicológica, social, grupo de apoio, base social, rede de apoio e espiritual. Nós temos que ver os valores e crenças que essas pessoas têm e temos que buscar integrar essas crenças de novo na vida dessa pessoa. E aí a senhora, doutora Valéria, quando diz espiritual, não está falando de religião, né? Mas sim desse aspecto da espiritualidade que também faz parte dessa integralidade do ser, né, doutora? Eu tenho que entender se o meu cliente, ele tem valores e crenças, quais são esses valores e vamos resgatar isso. Porque a dependência química faz com que a pessoa se afaste dos próprios valores e das próprias crenças. Muito bacana. Olha, foi dito aqui o Irã, né? O Irã tá out ou Ixi, o Irã caiu a linha, acho que o celular dele lá, a bateria acabou, enfim. Ele disse o seguinte: qual família está preparada para o problema do uso de drogas, né? Do familiar. Ele fez essa pergunta. E aqui o Amaury falou: por isso a prevenção tem que ser constante para chegar primeiro, ou seja, para evitar que o filho ou quem quer que seja faça o uso da droga. A Regina Tortorelli disse o seguinte: nenhuma família está preparada. O Ronaldo Luiz Viceto também, grande parceiro nosso, da Boa Exigente, um grande abraço, Ronaldo. Falando assim, com certeza nenhuma família está preparada e pior, foge em vez de se orientar e enfrentar, né? Ele falando, e a Amor Exigente ajuda a enfrentar o problema. Ele também concorda que a recuperação familiar em conjunto tem que ser trabalhada. O Alex, a doutora, que já tinha feito aquela pergunta anterior, está dizendo que a mãe está assumindo, né, que se não tivesse um apoio, não conseguiria estar dizendo, e quando perguntarem para elas, dirá que o primeiro passo é a busca de profissionais. Então, e também está dizendo aqui que essa questão do grupo de mútua ajuda é uma forma de estratégia para esse tratamento. É isso mesmo? Sem dúvida. Que bom, Alex, um abraço para vocês aí. Doutora, quais são os fatores, as formas de tratamento, né? Acho que já até disse já anteriormente, mas só para reforçar, a família. Quais são as formas de tratamento para a família? Voltando não só para a família, né? Mas para o dependente químico a dependência química como um todo. Assim como não podemos isolar o dependente, também não podemos isolar a família. Trabalhar no sistema, né? No sistema, exatamente. Então, quais são os tipos de tratamento? Bom, pensando de novo, né? Nós profissionais pós-modernos não excluímos formas de tratamento nas quais, claro, existe uma ética e uma seriedade, obviamente. Então, existem os tratamentos ambulatoriais, em que o dependente químico, ele não precisa sair do ambiente no qual ele vive. Então ele vai no local, faz a sua terapia e volta para casa, volta para o trabalho, faz a sua vida. Existem nesses tratamentos ambulatoriais devem ter sempre equipes interdisciplinares. Reforço muito isso, porque um psicólogo sozinho não recupera dependente químico, assim como um médico sozinho não recupera. E, enfim, quem recupera é uma equipe interdisciplinar que troca experiência e trabalha rumo à recuperação. Devido à complexidade, né? Lógico. Então, voltando, nós temos o tratamento ambulatorial, temos os hospitais dias em que a pessoa vai, passa o dia e volta para casa, dorme, então ela não precisa ser excluída também do ambiente no qual ela vive, e ela só fica um tempo maior com um tratamento mais intensivo do que um tratamento ambulatorial. Normalmente são tratamentos que se compõem a semana inteira, o período integral, e vão diminuindo conforme a pessoa vai melhorando. Então, começam com uma carga horária mais intensa, por isso que se chama hospital dia, geralmente é uma carga horária durante o dia, e de atividades terapêuticas, e depois essa pessoa volta para casa e ela vai se recuperando e essa carga horária vai diminuindo. Existem as internações, as polêmicas internações hoje em dia, né? Que existem profissionais que dizem, sou contra a internação, outros dizem, sou totalmente a favor. Não tem que ser contra nem a favor, tem que ver o caso, o que o caso está precisando. Se é necessário ou não, né? Se é necessário ou não, e aí eu vou direcionar para a internação mais adequada para aquele caso naquele momento. Então existem as internações involuntárias, né? As internações em clínicas fechadas,
nas quais são mais polêmicas ainda, as internações nas quais o próprio dependente químico, ele não quer se internar, e aí existem as remoções, que pega a pessoa à força e coloca na clínica. Dá um belo programa. Isso é um programa específico para isso. Mas eu vou resumir já os critérios para encaminhar para um ou outro tipo de tratamento. Existem as clínicas abertas, nas quais a pessoa, para ficar, precisa querer ficar. Existem as comunidades terapêuticas, que têm base de laboraterapia de trabalho, e mais as equipes interdisciplinares também, e algumas também têm um cunho religioso, outras não. E existem os grupos de ajuda mútua, que funcionam também muitas vezes como um tratamento. São essas modalidades mais clássicas de tratamento. Existem os mais alternativos, mas essas são as mais clássicas. Bom, qual é o critério? Como é que eu faço com o meu dependente químico? Eu interno à força, no interno, mando para o ambulatório, mando para o hospital dia, mando para o grupo de ajuda mútua. Essa é uma grande questão. Então vamos falar a grosso modo, porque como você mesmo falou, um programa inteiro nós precisaríamos para explicar um pouco melhor essa situação. Mas a grosso modo, o que me faz internar ou não internar uma pessoa, fazer um tratamento ambulatorial? É exatamente o momento em que essa pessoa está vivendo. Se essa pessoa está num ciclo de uso de drogas, numa intensidade em que ele não consegue romper esse ciclo, mesmo com tratamento ambulatorial, né? Você não vai já começar internando, a menos que ele esteja com um risco muito sério de vida. Mas se essa pessoa não consegue romper o ciclo, com tentativas de tratamento menos agressivas, em que não tiram a pessoa do contexto no qual está vivendo. Então, o tratamento ambulatorial é para aquelas pessoas que conseguem entrar em recuperação sem sair do contexto. Continuam trabalhando, continuam estudando, mas fazem as suas terapias, fazem os seus acompanhamentos psiquiátricos, são médicos, grupo de ajuda mútua. E, essa pessoa consegue entrar em recuperação dentro do contexto no qual ela está inserida. Consegue ser produtiva. Qual é a vantagem do tratamento ambulatorial? A vantagem do tratamento ambulatorial é que você não precisa retirar a pessoa do contexto no qual ela vive. Qual é a desvantagem? Para determinados casos, a desvantagem é justamente a vantagem, paradoxalmente falando. Tem casos que precisam ser retirados do ambiente. Por quê? Primeiro, não estão conseguindo romper o ciclo de uso, e o contexto no qual ele está inserido é desfavorável. Os vínculos, né? As amizades. Desfavorável para a recuperação. O que eu chamo de desfavorável? Uma família muito comprometida, que não consegue colaborar com a recuperação, não consegue entrar em tratamento também. Uma pessoa que não tem vínculos profissionais, não tem vínculos acadêmicos, uma pessoa que está sem fazer nada em casa, uma pessoa que está inserida num contexto de tráfico, de muita exposição à droga de forma intensa. Essa pessoa não está conseguindo romper o ciclo de uso sozinha e o contexto é muito desfavorável, então nós sugerimos que ela saia do contexto por um tempo, fique num ambiente mais protegido para iniciar um processo de recuperação, para depois dar continuidade em âmbito ambulatorial ou hospital dia ou qualquer outra modalidade. Mas aí, claro, que a gente precisa convencer essa pessoa, que essa é a parte mais difícil. Existem técnicas específicas de convencimento, como por exemplo a intervenção orientada, que são reuniões que fazem com que a pessoa acabe sendo pressionada, entre aspas, para uma internação voluntária. E para finalizar, a mais polêmica, que é aquela internação na qual a pessoa não quer se internar e você pega a ambulância e leva essa pessoa. Quando que você faz isso com alguém? Quando esta pessoa está ameaçando a própria vida, intensamente, e ou a vida de terceiros, e ela não consegue mais responder por si, o contexto é absolutamente desfavorável e indutivo para a morte, aí você tem que proteger essa pessoa no primeiro momento, querendo ou não. Ela querendo ou não querendo. Aí você põe numa clínica fechada e tenta trabalhar com essa pessoa para que essa pessoa vá para uma parte de tratamento aberta e aí continue depois com outros tipos de tratamento. Enfim, isso gera um programa, mas eu espero ter resumido de forma bem rápida alguns critérios. É interessante a clareza, né? Mas a ideia do involuntário é isso, de um processo inicialmente involuntário ou fechado, conduzir a pessoa para um processo de conscientização do problema, de admitir, né, a gravidade da situação
que é o primeiro passo para iniciar este tratamento. Mas é isso, o que é bom dura pouco. São 7h59, doutora Valéria, ouvintes, programa muito rico, muito bacana. Deixo aqui o microfone aberto para a senhora deixar seu contato, para que as pessoas possam te procurar o seu instituto. O Instituto Rocha Brasil, ele trata da saúde mental como um todo e dentro disso a dependência química, em equipe interdisciplinar, tratando desde a família até o próprio indivíduo. Nosso telefone é 3898-0070 com o DDD 11. 3898-0070, DDD 11. E o principal é nunca desistir. Dependência química, tanto quanto recuperação, são processos. Enquanto há vida, nós temos que lutar pela vida. Enquanto há vida, temos que lutar pela vida. Muito bom. Perseverar, né? Acreditar na possibilidade de uma mudança e de uma melhora. Queremos agradecer o Irã, que infelizmente caiu a conexão, o celular, enfim, mas muito obrigado, Irã, pela sua participação também, e queremos te agradecer e dizer que o espaço aqui está aberto também para que você volte a entrar em contato conosco, até mesmo participar de um novo programa, tá? O senhor Miguel Tortorelli está dizendo mais alguma coisa? O CREMESP, a Confederação de Psicologia, são a favor o CREMESP e o Conselho Federal de Psicologia são a favor da descriminalização. E vocês? E você, doutora? Só no próximo programa eu respondo. É um ótimo debate. Vamos falar sobre essa questão da descriminalização, doutor Miguel Tortorelli, mas eu sou contra. A minha posição e a posição aqui do programa e da Rádio 9 de Julho e da própria CNBB da igreja é não somos a favor da descriminalização das drogas. São 8h01, já estourei o tempo aqui. Um grande abraço a todos vocês, obrigado a todos pela participação, Alex Braga, João Gabata, Eliane e toda essa pessoa que curtiu a nossa página no Facebook. Fique agora com o programa Cidadania e Meio Ambiente, com a jornalista Cleide Barbosa, e em seguida com o programa Caravela do Fado, com o padre Armênio Nogueira. E eu vou correndo para casa, que tá tendo a festinha de aniversário do meu filho Gabriel, que tá fazendo 6 anos de vida. Um grande abraço, um grande beijo para você, meu filho lindo, amado, que Deus te abençoe e obrigado pelo presente que o Senhor me deu para cuidar de vocês. É isso aí, até sábado que vem e um excelente domingo a todos. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Tocando em Frente. Tocando em Frente. Tocando em Frente.